Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, mais um Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Pelotas, vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, professor Fábio Duval, sou professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas e apresentador desse programa. Hoje aqui, no dia de hoje, nesse 3 de abril? Isso, nesse 3 de abril de 2019, temos aqui na operação da parafernália eletrônica, hoje não é o Juliano Lima, hoje é o caríssimo Ivon Naval, que está aqui na operação da parafernália eletrônica, e temos a nossa mesa aqui, já tradicional, formada por mim, professor Fábio Duval, e pelos alunos que compõem esse projeto de extensão. Temos na mesa aqui hoje Christian Rosa, Gabriel Eli, Marina Pilger e... E Pedro Martins, quase que me fugiu o nome Pedro Martins, é que eu não consegui olhar para o lado aqui, não vi quem é que estava. Hoje nós estamos filmando aqui pelo Facebook também, pelo meu Facebook, quem quiser assistir lá, Fábio Amaro da Silveira Duval. Estamos pela página? Estamos pela página do Vozes do Mundo, desculpa. Estamos... A página do Facebook do Vozes do Mundo. Isso, na página do Facebook do Vozes do Mundo, @Vozes do Mundo FM. Me desculpem essas confusões iniciais aqui, mas é que hoje, como nós estamos sem a câmera do estúdio, nós tentamos fazer alguma coisa com o celular aqui, espero que a imagem fique boa e o som fique bom para o ouvinte. Mas essa semana a nossa pauta é bastante importante, Um dos pontos fundamentais sobre o qual nós vamos falar e que foi anunciado nos nossos cards é essa visita, que começou no final da semana passada, no fim de semana, do Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, ao Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Algumas mídias internacionais cunharam inclusive o termo Bolsoniarro, para tentar mostrar essa proximidade entre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o Benjamin Netanyahu, chefe de Estado israelense. Bom, para falar sobre este e outros temas, vamos falar de Cazaquistão, vamos falar de Brexit, vamos falar da visita do Papa ao Oriente Médio, vamos falar da visita do Xi Jinping à Europa, vamos falar um pouco da briga comercial entre China e Estados Unidos, temos muitos temas, então, para tratar no dia de hoje. Eu vou fazer aquela primeira roda de apresentação aqui, na mesa, começando pelo Christian Rosa. Boa tarde, ouvintes. É uma honra ter a atenção de vocês aqui hoje. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, mesa. Boa tarde, ouvinte. Aqui é o Gabriel Eli. Muito obrigado por mais uma vez nos receber em sua casa. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, mesa. É a Marina Pilger aqui. E eu fico responsável por anunciar que, se vocês quiserem, nós temos todas as redes sociais, Instagram, Facebook e o YouTube no @Vozes do Mundo FM e hoje live no nosso Facebook. Sempre lembrando que esse é um programa aberto, o ouvinte pode não só se comunicar conosco pelas redes sociais, como também pode ligar aqui para a rádio, para o 322-1571. 322-1571. Recebemos sugestões, críticas, comentários, elogios são bons, Enfim, tudo aquilo que o ouvinte quiser mandar aqui para o Vozes do Mundo. Pedro, vai lá. Boa tarde, ouvinte. É um prazer estar participando do programa e trazendo muitas vezes temas que a própria imprensa brasileira não toca com o tamanho e relevância que deveria ser dado. Por exemplo, a visita do Xi Jinping à Europa mal foi noticiada na imprensa brasileira e juntando China com a Europa, o tamanho do bloco econômico, do polo econômico que pode se formar é gigantesco, e deveria ser dado mais relevância a essas... A mídia, dependendo da mídia, se nós formos analisar a mídia brasileira é muito ruim em cobertura internacional, porque são colocados alguns temas que dizem respeito ao Brasil, mas, de uma maneira geral, a gente sabe pouco. A gente sabe, por exemplo, pouco do que acontece no Cazaquistão.
né? O Cazaquistão, que é um país importante, uma nação da Ásia Central, riquíssima em petróleo, que está ao sul da Rússia, né? Que teve durante 30 anos no poder o Nursultan Nazarbayev, que desde 89 estava no poder, e aí aconteceu uma coisa engraçada, né? Ele não morreu e não sofreu um golpe, mas renunciou e vai entrar no seu lugar o presidente do Senado, o Tokayev, né? Kassym-Jomart Tokayev. E a gente vê ali uma posição, um jogo político na Ásia Central, né, que relembra um pouco algumas coisas que aconteceram no passado, 2017, se não me engano, quando teve aquela famosa anexação da Crimeia pela Rússia. O que foi a anexação da Crimeia pela Rússia? Foi quando a Ucrânia, aonde fica, né, a Crimeia, quando a Ucrânia começou a se voltar mais para a Europa do que para a Rússia, diplomaticamente. Né? Essa guinada da Ucrânia, né, de uma composição de política externa com a Rússia, botando seu foco na Europa, gerou, por meio, né, do governo do Vladimir Putin, né, que é bastante árduo, né, nas suas posições internacionais, né, eles anexaram a Crimeia. O que está acontecendo no Cazaquistão? O Tokayev foi visitar o Putin. A primeira viagem internacional do Tokayev, o novo presidente do Cazaquistão, que era o presidente do Senado, ele foi visitar a Rússia, foi visitar o Putin. Por quê? Para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com a Crimeia. Para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Ucrânia. Então, o que me parece ali é que o Tokayev, ele vai procurar o Putin exatamente para tentar, né, estabelecer boas relações entre essas duas nações, levando em consideração o imperialismo russo na região, né, e levando em consideração que os russos consideram o Cazaquistão como parte da sua zona de influência imediata, né, ele colocou claramente ali que queria, né, estabelecer boas relações com Putin. Isso mostra um pouco do que está acontecendo na Ásia Central. Né? Ao que parece, está havendo uma recomposição do poder russo com base nas antigas repúblicas socialistas soviéticas, com mais um elemento, uma aproximação da Rússia com a China. Nós falamos muito disso aqui no final do ano passado, outubro do ano passado, ou novembro do ano passado, não me recordo agora se foi outubro ou novembro, mas foi no final do ano passado, que a Rússia e a China começaram a fazer operações militares conjuntas no plano chamado Vostok 2018. Né? 9 mil blindados e 300 mil homens chineses foram para a Rússia para fazer exercícios militares conjuntos. Então, o que a gente vê é a conformação de um polo de poder no Oriente, na Ásia Central, né, tendo de um lado a China, do outro a Rússia, e a Rússia buscando, de novo, né, a sua ascendência sobre as ex-repúblicas socialistas soviéticas, né, como uma forma de referendar o seu poder na Ásia Central e, junto com a China, o poder de ambas no mundo. Pedro? Não, e só lembrando que a Rússia, ela teve uma política expansionista, assim, também durante a Guerra Fria, né? E ela foi impedida a tática americana e a influência que os americanos tinham no Oriente Médio. E essa própria influência que os americanos têm no Oriente, que os norte-americanos tinham no Oriente Médio, está sendo perdida. Inclusive, a negociação da Síria com Israel está sendo mediada pela Rússia e não mais pelos americanos. O Netanyahu, uma das visitas que ele vai fazer agora para promover a sua candidatura é ao Putin. Sim. Né? Então, a Rússia e a gente vê também um afastamento de Iraque e Irã da alçada dos Estados Unidos.
E a gente vê a Rússia colocando agora, assegurando essa influência no Oriente Médio e vai possibilitar cada vez mais a sua expansão de influência, que na década de 60, 70 foi impedida pela ação dos americanos treinando juntamente com Osama Bin Laden, né, no Afeganistão para criar aquela guerra voltada ao fanatismo religioso para conter a ameaça soviética, né? Exatamente. O Afeganistão, né, para situar o ouvinte, o Afeganistão sempre foi um estado tampão. Ele foi criado como um estado tampão. O que é um estado tampão para o ouvinte? Estado tampão é aquele que distensiona as relações entre os possíveis vizinhos, que seriam vizinhos se não tivesse aquele estado tampão. Para o pessoal que conhece linguagem sindical, é tipo um pelego. Né? O pelego é aquele que, né, distensiona as relações entre trabalhadores e empregador. Né? Um pelego é chamado por causa disso porque ele é posto, né, entre o sujeito e o cavalo, né, para cavalgar, e esse pelego dá uma certa proteção, uma certa flexibilidade. O Afeganistão, então, ele sempre foi um estado tampão. No século XIX, quando da sua criação, ele separava o Império Britânico, Índia, o que é hoje Índia e Paquistão, do Império Russo, né, que estava no Cazaquistão, Tadiquistão, Uzbequistão, né, acima do Afeganistão. Então o Afeganistão sempre foi um estado tampão. Esse elemento que tu mencionaste, Pedro, foi a Guerra de 79. Né? A Guerra de 1979 entre russos e afegãos, porque os russos tentaram tomar o Afeganistão, esse estado tampão, como uma forma de expandir o Império Soviético. Na época não era a Rússia, era a União Soviética, né, em 79. Pois bem, os americanos, para conter os russos, já dentro de uma perspectiva de Guerra Fria, porque o Afeganistão era estado tampão no século XIX entre o Império Russo e o Império Britânico. Né? No século, na segunda metade do século XX, né, o Afeganistão acabou sendo um pomo de disputa ali, que em 79 efetivamente aconteceu, entre russos e americanos. Né? Os russos tentaram invadir o Afeganistão e foram contidos por quem? Pelos Talibã. E os Talibã foram treinados e armados pelos americanos, né, pelos estadunidenses. Então aí entra aquela coisa, o amigo de ontem é o inimigo de amanhã. Inclusive com o auxílio do Osama Bin Laden. Inclusive com o auxílio do Osama Bin Laden, que depois, enfim, né, se gesta lá no Afeganistão toda a base da Al-Qaeda, né, que depois vai ser invadido após as Torres Gêmeas, né, e depois vem a invasão do Iraque, e a história aí a gente já conhece de como é que é esse típico imperialismo americano. Mas vamos pegar um pouco desse gancho, né? Vamos pegar um pouco desse gancho que tu falaste do Trump e falaste um pouco do Benjamin Netanyahu. Vamos passar para essa questão do Oriente Médio. Antes da gente falar do Bolsonaro no Oriente Médio, é importante colocar essa questão da Rússia em relação à Síria e ao Irã e de como a política externa estadunidense do Trump está complicando essa relação e está levando com que a Rússia cada vez mais se apoie a Síria, do Bashar al-Assad, apoie o Irã, apoie a Venezuela, né, apoie todos os virtuais inimigos dos Estados Unidos. E aí a política externa do Trump para o Oriente Médio tem sido um desastre. Tem sido um desastre, né? As coisas mais recentemente, a questão das colinas de Golã. Né? O Trump reconheceu unilateralmente que as colinas de Golã, que tinham sido tomadas por Israel em 1967, na Guerra dos 6 Dias, e desde então estão tomadas, elas seriam legitimamente de Israel. Né? O Trump afirmou que, para os Estados Unidos, as colinas de Golã são de Israel e ponto. Né? E todo o imbróglio que foi criado com o Irã quando não se levou adiante aquele acordo que o Obama tinha, né, desenhado, que o Brasil, na verdade, antes disso, junto com a Turquia, já tinha desenhado, né, um acordo para controle do material físsil iraniano, e que hoje, com essa oposição clara do Trump ao Irã e à Síria, né, coloca cada vez mais a Rússia e, por tabela, a China, que vem se aliando à Rússia, né, como opositores do Trump,
num tipo de ação que é muito parecida com a Guerra Fria. Exato. Não é uma luta direta, é uma luta na periferia do mundo, ou às vezes em lugares nem tão periféricos, né? Mas é uma luta por influência dentro de espaços que são importantes, como é o caso do Oriente Médio. Gabriel, queria falar aqui. Voltando só ao Cazaquistão, um ponto que, ao meu ver, é necessário ressaltar. Fugiu o nome, desculpa. O Nazarbayev, que Nursultan Nazarbayev, o antigo chefe de Estado do Cazaquistão. Ele é tão importante pro Cazaquistão que ele foi o último chefe de Estado da era soviética a estar no poder. E ele é tão importante para esse país que o seu sucessor, né, o Tokayev, ele sugeriu a mudança do nome da capital Astana, que fica a 1000 quilômetros ao sul de Almaty, que era a antiga capital cazaque, para Nur-Sultan, em homenagem ao Nazarbayev. E só um pouquinho, Fábio. E o Nazarbayev, ele ainda tem um papel importante, sim, no Cazaquistão. Tanto que ele, graças a uma lei que foi aprovada em março do ano passado, foi atribuído a ele um estatuto constitucional vitalício no Conselho de Segurança cazaque, que designa ele como pai da nação. E lembrando que o mandato do Tokayev é até a próxima eleição presidencial lá no Cazaquistão, que é em abril do ano que vem. Exatamente, ele era presidente do Senado, né? Ficou pela legislação cazaque como um mandato tampão, nesse caso, né? Um mandato até que acabasse o mandato do Nazarbayev, Nursultan Nazarbayev, e aí o Tokayev vai ficar. O importante nesse caso é que o Nazarbayev estava como chefe de Estado cazaque desde 1989, desde o momento em que a União Soviética começava a ruir, né? Mas, enfim, quem assumiu é um seu aliado, claramente um seu aliado. Né? Se ele pede para colocar o nome da capital com o nome do antigo chefe de Estado, a gente pode levar em consideração, obviamente, que é um aliado dele. Então não vai mudar muita coisa no Cazaquistão. O que é uma coisa que é importante da gente ver em termos de política externa é essa primeira viagem do Tokayev, direto para a Rússia. Sim. Ou seja, o Cazaquistão nunca deixou de ser da zona de influência russa. E é muito importante saber qual é a intenção no Cazaquistão. Por que interessa a Rússia e o Cazaquistão? Porque é o maior produtor de petróleo da Ásia Central. É o maior produtor de petróleo da Ásia Central, o Cazaquistão. Então, ali, em termos energéticos, em termos de segurança, né? Porque está ao sul da Rússia, né? E está ao norte do Irã. Né? Do Afeganistão, etc. Né? Então ali a gente tem uma região que é uma região de influência russa. O Irã é um aliado russo, a Síria é um aliado russo, né? E a gente vê claramente que o Putin está desenhando uma estratégia para a Ásia Central que engloba a China. Só que a China tem um outro aspecto, né? A China tem um outro aspecto, ela tem os seus interesses também diferentes dos russos, né? Então é uma aproximação circunstancial, né? Não se sabe como é que isso vai se desenvolver ainda, né? Mas nesse momento nós temos duas potências juntas contra outra potência, porque continua a guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Inclusive hoje está visitando, o vice-chanceler chinês está visitando os Estados Unidos. Hoje, né, o vice-chanceler chinês está visitando os Estados Unidos para tentar negociar, né, uma flexibilização dessa guerra comercial, dessa guerra de tarifas que estão sendo impostas à China, aos produtos chineses para entrarem nos Estados Unidos e vice-versa. Eu posso... Vai lá, Pedro. Posso dar só um spoiler, assim, do final desse imbróglio comercial China e Estados Unidos, é que
a China vai acabar cortando importações de produtos da agricultura primária brasileira para importar dos Estados Unidos. Essa é a grande burrice da política externa brasileira, de alinhamento automático com os Estados Unidos e com Israel, né? Por uma questão bastante simples. Nós somos concorrentes dos Estados Unidos na maior parte dos produtos, né? Os produtos agrícolas e minerais americanos concorrem diretamente com os produtos agrícolas e minerais brasileiros, né? Agrícolas no sentido animal e vegetal, né? Vários países do Oriente Médio, alguns países árabes, melhor dizendo, já pararam de comprar carne e frango brasileiros. E vão comprar de quem? Dos Estados Unidos. E também da Argentina, né? E da Argentina. Mas vão comprar uma grande quantidade de produtos primários dos Estados Unidos, né, que é um grande produtor primário. Não vamos nos esquecer que tem o Cotton Belt, o Rice Belt, né, os cinturões de produção agrícola nos Estados Unidos. E o Brasil também é um grande exportador de carne halá, né? Que é a carne específica para exatamente. Tem, inclusive, vários refugiados do mundo árabe que vêm para o Brasil e acabam arranjando emprego exatamente em frigoríficos, né? Para dar a dica de como se abate o animal, né? Para que seja consumido por determinadas populações, né? Inclusive o kosher, né? Que é vendido para Israel, né? Tudo isso passa por uma avaliação e um processo de produção desse produto, né? Que incide, né, exatamente nas fábricas brasileiras, nos frigoríficos brasileiros, nos aviários brasileiros. Eu falo da Sadia, Perdigão, nem era para estar fazendo propaganda aqui, mas enfim, todo mundo sabe que são, né, quase um cartel da produção do frango e do porco, né? Enfim, então é uma situação bem complexa essa que está se desenhando na Ásia Central. E no Oriente Médio, de forma talvez até mais grave, né? Com essa visita do Bolsonaro a Israel, é algo absolutamente complicado. A Marina vai falar um pouco, vai introduzir um pouco essa questão da viagem do Bolsonaro a Israel. Vai lá, Marina. Essa questão do Bolsonaro. É que senão dizem que eu monopolizo o microfone, então eu vou passar para vocês. Eu só explicando pro ouvinte, nos primeiros programas eu monopolizei o microfone porque a gurizada que tá aqui hoje, tirando o Pedro, né, veio nos 2 primeiros programas de primeira viagem. Agora eu já vi que eles seguram a onda e largo a palavra para eles com toda a confiança. Obrigada, então, que honra. É interessante que o Bolsonaro, ele tá, na verdade, num tour, né, por vários países de grande peso na comunidade, no sistema internacional. E na última vez ele agora foi para Israel, foi para o Muro das Lamentações com o Netanyahu, o que é uma coisa que todo político, todo presidente brasileiro já fez, foi ao Muro das Lamentações, mas não seguido de uma companhia de peso político como é o Netanyahu. Isso foi uma mensagem muito clara também para quem está assistindo se desenrolar. E eu acho que é interessante a gente falar, eu acho que no próximo bloco talvez, sobre o tal escritório traço embaixada que o Bolsonaro agora falou e não falou. A política externa brasileira, ela está bem marcada por bravatarias e retrocessos, né? Parece uma bravata o Bolsonaro dizendo vou transferir a embaixada de Tel Aviv para Israel, e aí ele já mudou um pouco de ideia. Como tudo, né? Como tudo que ele faz. Né? Ele mudou de ideia em que sentido? Ele disse que ia colocar um escritório comercial em Jerusalém e manter a embaixada em Tel Aviv. Aí desagradou o Benjamin Netanyahu e já tinha desagradado o Hamas. Né? O Hamas, que é quem domina a faixa de Gaza, né? Já emitiu uma nota contrária ao governo brasileiro.
o Hamas e vários outros... O Egito tinha cortado uma viagem diplomática do Bolsonaro e de chanceleres brasileiros. Em seguida que o Bolsonaro assumiu, tomou essa medida. Então são vários países árabes... São vários países árabes que nós sempre tivemos uma relação muito boa. Desde os anos 70, ainda no regime militar, no governo do Geisel, nós estabelecemos relações super preferenciais com os árabes, né? E uma política de 40 e tantos anos parece ir por água abaixo, por causa dessas bravatarias, por causa de uma política externa pouco pensada, era exatamente o que eu ia dizer, né? Parece que é uma política externa feita na enjambração pelos filhos do presidente. Né? Uma coisa ridícula que aconteceu, né, foi quando no jantar entre o Bolsonaro e o Trump lá nos Estados Unidos, um jantar oficial, em que deveria o presidente da República e o chanceler Ernesto Araújo, né, não que seja grandes coisas, mas enfim, era para ir o chanceler Ernesto Araújo, o Bolsonaro disse: não, para aí, Ernesto Araújo, tu não vai o meu filho, o Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro né? Júnior. E, enfim, a mesma coisa que botar o filho vereador no Rio de Janeiro para despachar no Planalto quando ele estava viajando, né? São todas essas situações muito complicadas, mas nós estamos chegando no final do primeiro bloco. Tá? No próximo bloco vamos falar então profundamente sobre a viagem do Bolsonaro a Israel, sobre as consequências disso para o Brasil, sobre as consequências disso para a política internacional, tá? E vamos dar um tour ali pelo Oriente Médio, vamos falar um pouquinho da Argélia, já que falamos em mundo árabe, falar um pouquinho da Argélia, né? Do Abdelaziz Bouteflika, que efetivamente desistiu, né, de ser chefe de Estado argelino, aquele senhor de 82 anos que estava internado na Suíça e que era, né, o virtual candidato a uma nova eleição depois de 20 anos na Argélia. Eleições essas que, né, não devem ser tão democráticas assim. Mas aguardamos o ouvinte no próximo bloco, então. Abajo la dictadura, vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez o segundo bloco do Vozes do Mundo, um programa que é um projeto de extensão ligado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, professor Fábio Duval, sou professor do curso de Relações Internacionais da UFPEL e apresentador desse programa. E temos aqui hoje, na operação da parafernália eletrônica, Ivon Naval, e na mesa temos Christian Rosa, Letícia Caldeirão, Gabriel Eli, Marina Pilger e Pedro Martins. Vamos lá, vamos seguir então a nossa discussão do bloco passado. Estávamos falando de Israel. Estávamos falando de Israel, da visita do Bolsonaro a Israel e dos efeitos disso, né? Teve uma coisa até bem engraçada hoje, quer dizer, engraçada não, trágica, né? Levado em consideração os efeitos negativos dessa viagem, das posições do Bolsonaro, né? Houve uma live hoje do Neymar e do Medina, o surfista Medina e o Neymar, né, conversando com o Benjamin Netanyahu, né, e o Benjamin Netanyahu convidou os dois a irem a Israel, né, e o Neymar e o Medina, né, muito solícitos com o Benjamin Netanyahu, disseram que sim, Bibi, iremos a Israel. Pois bem, qual é a circunstância em Israel? Isso é uma coisa importante de ser colocado. Na próxima semana, exatamente no dia 9 de abril, na terça-feira da semana que vem, haverá eleições em Israel. E nessas eleições de Israel, o Benjamin Netanyahu está concorrendo, se não me engano, ao seu 5º mandato. Isso, está concorrendo ao seu 5º mandato. E ele se coloca como o grande salvador de Israel, dentro de uma política maniqueísta de colocar os palestinos como o pior grupo do mundo possível, né, que é uma ameaça vital para o Estado de Israel, e ele se coloca como o único responsável, o único capaz de salvar Israel. Se for para o seu 5º termo, se for para o seu 5º mandato, o Benjamin Netanyahu terá ultrapassado em tempo de primeiro-ministro o próprio Ben-Gurion,
né? O próprio Ben Gurion, que é um founding father, um pai fundador, né, de Israel. Então, ele se colocará como o mais longo, o mais longevo não porque não tem a ver com idade, mas o mais longo período de uma chefia de Estado em Israel, ultrapassando inclusive o Ben Gurion. Então teremos no dia 9 de abril eleições em Israel. O Pedro vai falar um pouco sobre essa situação das eleições em Israel. Bom, então, explicando um pouco para o ouvinte, que até a gente não sabe muito sobre Israel, né? A gente pensa em eleições como no Brasil. Mas as eleições para o primeiro-ministro de Israel, e ela é de forma indireta, ou seja, a gente vota como se fossem os deputados federais, só que na verdade Israel é todo um distrito, então não tem separação por estados. Vota nas listas dos partidos. Os partidos colocam lista e aí eles fazem eleições internas e ranqueiam nas listas, né? A gente tem o Likud, que é o partido do Netanyahu, e o porquê dessas eleições? As eleições elas deveriam ser estabelecidas até novembro de 2019. Só que por uma ingovernabilidade do próprio Netanyahu, o presidente, que também é do Likud, o presidente não tem poder político. Ele é um cargo governamental, mas que não tem poderes políticos. Na verdade eu falei chefe de Estado, mas não. O Benjamin Netanyahu, como primeiro-ministro, ele é chefe de governo. Isso. Ao passo que o presidente é chefe de Estado. É como a rainha da Inglaterra. É o Reuven Rivlin, que também é do Likud. O presidente ele é eleito pelo parlamento, que eles chamam de Knesset, na verdade. Knesset, é. Knesset. Desculpa. Eu não sei a pronúncia direito. Também não sei. Não. E aí são... É K-N-E-S-T. S-S-T. É isso. S-S-E-T. Isso. Knesset. E aí eles têm 120 assentos, né? Então agora eles vão votar nas listas e os maiores partidos, os partidos têm que formar uma coalizão de 60 assentos para serem maioria no governo. Então a gente tem o Likud, que está, pelas pesquisas, pelas prévias, né, vai conseguir em torno de 30 assentos, e esse partido do azul e branco, ou blue and white, que é formado por dissidentes do governo, no caso, é o ministro da Defesa, Moshe... É o ministro da Defesa, ex-ministro da Defesa... Só corrigindo, a gente falou sobre o ministro da Defesa, mas na verdade não, ele era o chefe do exército de Israel, e é o Benny Gantz. Uhum. E ele é uma coalizão com o partido do Yair Lapid, que é um jornalista. E a gente também tem, junto com eles, alguns ex-dissidentes do governo, como o Moshe Ya'alon, que era aí sim o ministro da Defesa. Uhum. A gente tem Eu sabia que tinha um ministro da Defesa no meio da história. A gente tem o Gabi Ashkenazi, que também já foi chefe do exército. E a gente tem o comunicador oficial do Netanyahu, Yaz Rendel, que também foi um dos dissidentes do governo. A gente tem esse partido branco e azul como se fosse um modelo centrista, né? E alguns até chamam de progressivista. Só que, entre falar progressista, a gente tem que levar em conta que é progressista em relação ao que Israel já é, que Netanyahu é de extrema-direita. Uhum. Na verdade, a política, por exemplo, com a Palestina, eles continuam tão identitários quanto, inclusive o vídeo de apresentação do Benny Gantz como candidato, foi ele mostrando quantos civis ele matou na Palestina, 1403, se não me engano. Sim. Então... Assim, eles são progressistas em termos LGBT, em termos da secularização, que é a separação da religião da política. Mas a gente tem primeiro que ver quais as listas que vão ser eleitas, né? Quantos candidatos de cada lista. E depois a gente vai acompanhar as negociações para a formação de coalizão. E que o Benny Gantz já avisou que o partido dele, que é o Branco e Azul, não vai se reunir numa coalizão com o Likud do Benjamin Netanyahu. Beleza, mas a gente vê, e é muito claro isso, o tom militaresco de qualquer possibilidade de governo em Israel. Com certeza. Qualquer um dos dois lados vai estar intimamente ligado às Forças Armadas israelenses. Vamos lembrar que as Forças Armadas israelenses são Israel inteira. Né? Porque todo mundo, homens e mulheres, passam por treinamento militar e nesse treinamento militar eles são possíveis recrutas, né, para uma eventual situação de guerra. Então nós temos um militarismo crescente em Israel. Mas a atuação, na verdade,
dessa forma militar de governar, né? Por isso mesmo, Benny Gantz baseou sua campanha em seus feitos como militares. E o próprio Branco e Azul, o Blue and White, que é o partido que está tentando opor o Netanyahu, são 3 ex-ministros de defesa ou chefes do exército. Sim. Apenas um da principal coalizão é um jornalista. E aí também tem que ver que flauta toca esse jornalista. E né? o próprio ex-comunicador do Netanyahu, Yas Handel, falou que, na verdade, o Benny Gantz é exatamente a mesma coisa que o Netanyahu, falando em termos militares e o termo da própria política para a Palestina. E eu trouxe também algumas coisas que o Netanyahu está envolvido em esquemas de corrupção. Esse é o grande problema do Netanyahu. Ele coloca essa questão de que ele é o único salvador numa relação extremamente militarizada de política, porque ele tem que fugir dos problemas internos. Isso é uma estratégia muito clara, muito usada, nós já falamos disso várias vezes, até do Arthur Bernardes, presidente do Brasil nos anos 20, do século 20, do Macron. Né? Nós falamos sobre essa questão. É sempre muito comum levar o interesse do povo para o externo, para a política externa. Nesse caso de Israel, o principal tópico de política externa é a relação com a Palestina. Tá? Eu coloco todo o medo lá, crio pavor dentro da população israelense, Netanyahu, né? Cria o pavor dentro da população israelense. Desse pavor, ele se coloca como o único salvador da pátria, e aí concedem-lhe amplos poderes, né? Elegendo e colocando a salvo dos promotores de justiça, do judiciário, né? E por aí vai. Então, as apostas são muito altas nessa eleição do Netanyahu. Se o Netanyahu perde essas eleições, muito provavelmente a oposição vai vir com tudo para cima por meio do judiciário e dos promotores de justiça para pegar os casos de corrupção nos quais ele está alegadamente envolvido. Eu posso ressaltar um aqui, que foi, na verdade, é o principal, mas ele foi escondido por promotores de Israel para que viessem à tona outros casos menores. Só que, na verdade, surgiu um fato novo, né, que reacendeu esse caso o caso das propinas em torno de contratos de submarinos que Israel contratou. Israel contratou da empresa ThyssenKrupp, acho que é Krupp. ThyssenKrupp. O Krupp era uma marca que fazia metralhadoras no passado. Da Alemanha. Da Alemanha. E hoje faz até elevador. Exatamente. ThyssenKrupp. O Benjamin Netanyahu encomendou alguns submarinos. ThyssenKrupp, não sei. Alguns submarinos dessa empresa, ThyssenKrupp, e essa encomenda, essa licitação não passou pelo seu ex-ministro de defesa, o Moshe Ya'alon, que faz parte hoje do Partido Azul e Branco. Talvez ele não tenha recebido a parte dele. Exatamente. E isso está envolvido num esquema de propinas que enriqueceu o Benjamin Netanyahu. E aí esse caso foi deixado de lado, porque era encomenda, e a ThyssenKrupp recebeu também uma encomenda do Egito. Só que como principal parceiro deles de Israel, eles queriam manter Israel como a potência naval, na verdade, né, na região. E eles passaram uma autorização para Israel se eles podiam vender para o Egito. E começaram a vender, e o ministro de defesa não entendeu por que tinha começado a vender. E, na verdade, o Benjamin Netanyahu tinha assinado a permissão para que a ThyssenKrupp vendesse esses submarinos para o Egito. Só que a questão toda é o seguinte: Benjamin Netanyahu, ele era acionista de uma empresa que fornecia o material primário de elétrodos de aço para a fabricação desses submarinos. Ou seja, ela valorizou muito nesse período. E esse é um dos principais casos de corrupção do Benjamin Netanyahu. É contra o que ele está correndo, né, nessas eleições israelenses. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre Israel? Vai lá, Marina. Não, eu só gostaria de colocar não uma pergunta, mas um pensamento aqui, de como será que vai ser a relação do Bolsonaro com o Gantz se ele ganhar. Porque agora a gente está vendo uma proximidade muito grande do Bolsonaro com o Netanyahu, quase que uma amizade ali nascendo. E se num futuro próximo o Gantz, o Gantz tomar essa eleição, como é que o Brasil vai lidar com essa mudança completa de mentalidade? Muito bem colocado, Marina. Esse é o grande problema, né, de o Brasil, na figura do Bolsonaro, tomar o lado de chefes de Estado, homens da política,
que representam o populismo extremo de direita, como é o caso do Benjamin Netanyahu, como é o caso do Donald Trump, né? Todos os resultados negativos para a política externa brasileira já estão se mostrando. Estão se mostrando essas desistências de viagem, cessação de compras, né? Enfim, notas oficiais de repúdio, né? Tudo isso reverte negativamente no Brasil. O Brasil, que sempre foi um país, né, que defendeu os princípios mais caros do direito internacional, começa a se aliar com aqueles que defenestram os princípios do direito internacional. Então, desde 1750, com Alexandre de Gusmão, a gente tem uma continuidade na política externa brasileira, né? A gente tem uma continuidade na política externa brasileira. Uma dessas continuidades é exatamente o princípio do ut possidetis, né? Que pertence ao território àquele que efetivamente habita o território. Se nós formos contar todos os palestinos que habitam a Palestina e todos os sírios que habitam as colinas de Golã, apesar dos assentamentos, da expansão dos assentamentos ilegais, né, o Brasil deveria, como fez durante muito tempo, reconhecer o Estado da Palestina, né? O Brasil já reconheceu o Estado da Palestina na ONU. Sim. E agora nós temos uma posição diametralmente contrária. Isso pode gerar vários reveses para o Brasil, né? E o que tem acontecido é que o Brasil está entrando com a figura do Jair Bolsonaro e a sua política externa absolutamente caótica, né, e voltada para esses líderes autocráticos, né, é que nós vamos, né, ter os reflexos de tudo isso, a conta a ser paga. Para vocês terem uma ideia, o Benjamin Netanyahu, ele está se aproximando de todos os líderes populistas de direita do mundo. Vítor Orbán, na Hungria, o francês, Savini, eu acho que é uma coisa assim. O italiano. O italiano, desculpa, Matteo Salvini. Italiano, Salvini. Desculpa, francês é o Macron. Me desculpa, ouvinte, é o italiano. O Trump, e por aí vai. Então, ele representa o líder da coalizão dos populistas de direita. Isso não sou eu quem disse, isso é a imprensa internacional que está dizendo. A The Economist hoje colocou uma reportagem, na segunda-feira, colocou uma reportagem usando o termo Bolsonaro. Né? Ou seja, fazendo uma junção entre o nome do Bolsonaro e do Netanyahu, exatamente para referendar essa posição, que são dois líderes populistas do mesmo estilo do Trump, de direita, que estão, né, causando muito estrago aí pelo mundo. A grande questão é que quando a gente toma essas dores, digamos assim, né, do Netanyahu, a gente deixa de considerar que, na verdade, o Oriente Médio, desde um bom tempo, tem esses conflitos, né? Uhum. São conflitos típicos de lá. E nós não, a gente vive num ambiente pacífico. A nossa política externa, ela é uma política externa pacifista. Uhum. Ou era. Sim. E algumas declarações estão fugindo muito do tom da tradição da política externa brasileira. Sim. Claro, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, que não está diretamente ligado à política externa brasileira, mas como eu já falei aqui antes e retorno a falar, a família Bolsonaro toda tá em todos os âmbitos da política brasileira. Declarou que o Hamas, por exemplo, deveria explodir. Gente, o Hamas, né? O Hamas é um partido político que manda na faixa de Gaza, que governa a faixa de Gaza, que tem apoios mútuos. Israel às vezes faz vistas grossas para o Hamas, exatamente por quê? Porque eles conseguem administrar a faixa de Gaza. Vamos lembrar que a Palestina é um estado descontínuo pelo Tratado de 1948. Tem Gaza e a Cisjordânia, também chamado de West Bank, né? O banco ocidental do Rio Jordão, a banda ocidental, a margem ocidental, do Rio Jordão. Então, a gente tem ali duas forças. O Hamas domina a faixa de Gaza e a autoridade palestina domina a Cisjordânia. O Fatah, mais especificamente, é aquele partido político, que era o partido político do Yasser Arafat.
O Yasser Arafat e o Yitzhak Rabin, nos anos 90, 94, foi o mais perto que se chegou de uma paz entre Israel e Palestina. O que aconteceu? O Yitzhak Rabin foi assassinado por um extremista sionista de Israel, né? Então, uma coisa que é muito importante, que a gente sempre deixe claro aqui: ninguém está aqui falando contra o povo judaico, muito pelo contrário. Nós estamos falando contra o governo do Benjamin Netanyahu, do Likud, né? E estamos falando contra, não por uma vontade, mas, né, dentro da perspectiva da política brasileira, dentro da perspectiva da política do mundo, e levando em consideração que o Vozes do Mundo é guiado pelos princípios mais caros ao direito internacional, como a não intervenção nos assuntos internos dos estados, né, como a solução pacífica de controvérsias, e é nessa perspectiva que nós fazemos as nossas críticas ao Likud e ao Benjamin Netanyahu, né? E não só a gente, né? Felizmente, por essa tradição do Ministério das Relações Exteriores, que é intrínseco ao corpo diplomático brasileiro, essa política, adotar esse posicionamento que o nosso programa, que é a mídia, enfim, que o mundo adota. Na semana passada, já o Ernesto Araújo começou a enfrentar um problema que é atípico. Simplesmente, embaixadores, diplomatas pelo mundo inteiro começam a se manifestar agora contra as políticas que estão sendo adotadas na política externa brasileira. Uma coisa em comum. Uma coisa muito em comum, porque toda a estrutura do Itamaraty é hierárquica de uma forma quase militaresca. Né? Quem está abaixo não pode falar, não é bem assim. Toda vez que sai um artigo de um diplomata, sai embaixo. Nenhuma dessas opiniões reflete necessariamente a opinião do Ministério das Relações Exteriores. Né? Então a insubordinação no Ministério das Relações Exteriores, no âmbito da estrutura do Itamaraty, da carreira diplomática, é tão sério quanto uma insubordinação nas Forças Armadas. Né? E o que a gente vê hoje é que os diplomatas, né, pelo menos aqueles mais progressistas, estão se levantando contra o seu chefe. Né? Porque o Ernesto Araújo, ainda que, né, não tenha grande experiência de muitos embaixadores ótimos que nós temos no Brasil, né, ele é o chefe. Ele é o ministro das Relações Exteriores. Então essa insubordinação é um recado claro da diplomacia brasileira de que aqueles diplomatas de carreira que foram parte de uma construção histórica que vem pelo menos desde 1750, quando o Alexandre de Gusmão, secretário do rei Dom João V, se não me engano, ou Dom João IV, de Portugal, agora não vem ao caso, né, secretário do rei de Portugal em 1750, ele foi cunhando princípios, a diplomacia brasileira foi cunhando princípios que subsistem até hoje. São quase 300 anos. São quase 300 anos de diplomacia, de construção de princípios, de posições progressistas que o Brasil sempre assumiu no mundo. Né? Por exemplo, o Brasil teve um papel fantástico, existe até o famoso discurso do Araújo Castro, o discurso dos 3 Ds, né? Desenvolvimento, desarmamento e descolonização, né? Que foi feito nos anos 70 na ONU, exatamente referendando todo o processo de descolonização afroasiática dos anos 50 e dos anos 60, principalmente dos anos 60 na África. Né? O Brasil, por exemplo, foi um dos apoiadores da independência das ex-colônias portuguesas. Durante o regime do Salazar, tinha uma ditadura aqui, tinha uma ditadura em Portugal, e mesmo assim, o Brasil, coerente com a sua diplomacia, apoiou a independência e a descolonização dos países africanos de língua portuguesa, que eram as antigas colônias, não só africanos, porque tem o Timor-Leste, né? De língua portuguesa, ex-colônias de Portugal. Né? Então a gente tem uma tradição diplomática forte, uma tradição diplomática consistente, que parece fazer água agora. Né? Parece fazer água nesse momento histórico em que grande parte dos seus princípios vão por água abaixo. Enfim, antes de fechar esse bloco, querem falar um pouco sobre o Japão? Não tenho nada.
Tá, o Japão trocou de dinastia, essa era a notícia, tá? Menos importante, mas eu tenho uma outra do Oriente que é importante. Índia. A Índia tem o programa espacial mais efetivo a menor custo do mundo hoje. Eles lançaram no ano passado um foguete com 104 satélites de outros países para o espaço. Eles têm um orçamento de 1,7 bi para a Organização Espacial Indiana, né? É a NASA deles, né? E eles mandaram 104, ano passado, 104 satélites estrangeiros para o espaço, ou seja, né, os países estrangeiros que não têm lançadores satélite, como é o caso do Brasil, né, que estava desenvolvendo um programa de lançadores satélite na base de Alcântara, a base de Alcântara explodiu, e agora a Alcântara vai servir para os americanos, os estadunidenses, lançarem satélites ali de um lugar do globo pela sua proximidade com a faixa do Equador, tá? Que, de uma proximidade com a faixa do Equador, que reduz em 30% a necessidade de combustível para botar para o ar um satélite, um foguete, seja lá o que o foguete estiver carregando. Essa semana eles fizeram mais um lançamento, a Índia, né? Fizeram mais um lançamento de satélites, mas são chamados nanosatélites, né? Satélites minúsculos, né, que ficam rodando na órbita terrestre e ficam refletindo sinais para cá. Então é muito importante colocar isso, né? Uma parte considerável dos programas espaciais hoje são privados, né? Que se lembre da Tesla, do Elon Musk, né? Elon Musk é aquele milionário que está construindo habitações em Marte. Ele era da Tesla, agora ele é da SpaceX. A SpaceX a Tesla ainda existe, mas a SpaceX é a empresa, né, do Elon Musk que faz esses lançamentos de foguetes para o espaço dentro de programas espaciais privados. Fazendo frente a esses programas espaciais privados, nós temos um grande programa espacial estatal, que é o Programa Espacial Indiano, né, Eu fiquei impressionado com esse negócio, né, deles mandarem 104 satélites para o espaço. E a outra coisa que é importante é que eles usam um orçamento pequeno, 1,5 bilhão é o orçamento anual, 1,5 bilhão, não é trilhão, é 1,5 bilhão, né, é o orçamento anual da Organização Indiana para a Observação do Espaço, é uma coisa assim o nome, né, em inglês. Então nós temos aí um novo, não tão novo, mas enfim, um outro ator relevante fora dos esquemas, né, de programas espaciais privados, que está aí, né, fazendo frente a vários estados poderosos. Bom, no próximo bloco a gente volta com mais atrações. Agora nos despedimos do ouvinte e aguardamos no próximo bloco. Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, o terceiro bloco do programa Vozes do Mundo. Aqui quem fala é o professor Fábio Duval. O Vozes do Mundo é um projeto de extensão ligado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas e hoje temos aqui, nesse terceiro bloco, discutindo os temas da atualidade, na operação da parafernália eletrônica, o grande voo naval, e na mesa temos Christian Rosa, Letícia Caldeirão, Gabriel Eli, Marina Pilger e Pedro Martins. Essa é a nossa equipe. Nós vínhamos falando sobre Israel, depois fomos para a Índia, falando daquele programa. Uma coisa importante, esses dias eles lançaram um foguete com 29 nanosatélites por 74 milhões de dólares. Menos do que o orçamento de um filme chamado Gravidade de Bollywood. Então, né, o Modi, que é o chefe de Estado
indiano, né, ele fez essa comparação, que por um valor menor que um filme que falava do espaço, eles mandaram os satélites para o espaço. Né, e foi em 2017 que eles mandaram os 104 satélites para o espaço, né, a um custo mínimo. Né? Comparado a um custo, eu queria esse dinheiro para mim, né? Mas um custo mínimo em termos de um programa espacial. Aí eles têm 1,5 bilhão de orçamento anual, 1,5 bilhão de orçamento anual para essa organização espacial indiana. Bom, temos 2 assuntos aqui bem importantes. Um deles a gente vai reconectar com o que a gente começou falando, né? Vamos reconectar com aquilo que a gente começou falando, que é a viagem do Xi Jinping, chinês, né? O chefe de Estado chinês, para a Europa. Né? Isso já demonstra um pouco da necessidade de presença chinesa na Europa, necessidade de presença chinesa na África, necessidade de presença chinesa nas Américas. É importante lembrar, por exemplo, que vários países do leste europeu, né, os antigos países da Europa Oriental, né, vários deles são apoiados diretamente pela China. O Viktor Orbán, da Hungria, inclusive fez um acordo milionário com os chineses, né, que injetaram bastante dinheiro na economia húngara para garantir, né, lá o poder do seu aliado, o Viktor Orbán. Né? Mas, enfim, temos a viagem do Xi Jinping à Europa, sobre a qual nós vamos falar e vamos analisar um pouco dessa questão da expansão chinesa pelo mundo. Mas antes vamos falar de uma das personalidades do mundo hoje, que talvez seja das mais significativas, né, que é o Papa Francisco, né? E o Papa Francisco foi dar uma volta, né, por aí. Christian, fala do périplo do Papa. Vamos ao Papa. No meio de tantos discursos, né, gerando conflito e, enfim, segurança por parte da mídia, o Papa adotou, como tem adotado durante o seu mandato na Igreja Católica, um discurso mais pacífico, mais leve, mais ameno. Ele foi ao Marrocos, a convite do rei Mohamed VI, e no Marrocos ele tratou de detalhes, de assuntos internacionais de extrema relevância. Que se trata, primeiro, sobre Jerusalém. O Papa aproveitou o encontro para falar sobre Jerusalém. Ele também aproveitou para assinar o que seria o apelo por Jerusalém, que trata, na verdade, da defesa de Jerusalém, por Jerusalém ter uma grande carga histórica, artística, por cuidar do patrimônio de Jerusalém. E é o berço das 3 religiões monoteístas do mundo, né? Exato. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Nesse ponto, o Papa também aproveitou para destacar a defesa da liberdade, da prática dessas 3 religiões. Que é uma coisa que até então, né, tem gerado tanto conflito, principalmente ali no Oriente Médio. E aí o Papa fez um discurso, que ele é um pouco extenso, mas dentro desse discurso ele destacou pontos de como Deus teria permitido, né, que se estabelecessem diversas religiões, diversas crenças e diversas fés, e que, na verdade, ele destacou a importância de a gente saber conviver com essas diferenças religiosas. E o final do discurso dele se baseia em: Deus permitiu isso, mas devemos nos assustar se não trabalharmos em fraternidade para caminharmos juntos na vida. Ou seja, o Papa ele tratou durante seu discurso sobre a fraternidade, sobre o respeito à religião, sobre o respeito ao próximo. Ele ainda falou sobre migração, e ele pediu para que a gente pare de usar o adjetivo migrante. Ele destacou que o migrante é um adjetivo, é só isso, mas que o substantivo é pessoa. E por isso seria importante a gente tratar como pessoa migrante, para lembrar de respeitar o substantivo, que é aquilo que tem conteúdo, que é a pessoa, que merece respeito. Perfeito, né? É uma das figuras mais emblemáticas do mundo contemporaneamente, né? A gente tem uma carência de lideranças progressistas no mundo hoje que o Papa, né, vem a suprir de alguma forma esse furo, esse lapso, né, que tem de grandes lideranças progressistas no mundo. Porque se nós formos ver, nós vivemos um mundo de irrupção de lideranças muito conservadoras e
antiprogressistas. Né? É o caso do Trump, é o caso do Netanyahu, é o caso do Bolsonaro, é o caso do Viktor Orbán, é o caso do Salvini da Itália. Enfim, né, nós temos aí inúmeros líderes mundiais que representam o Putin, né, que representam esse retrocesso civilizacional, né? Por exemplo, a política do Putin para os LGBT na Rússia é um retrocesso civilizacional, né? A política brasileira para esse mesmo tema é um retrocesso civilizacional. Né? Então nós estamos vivendo um mundo em que os retrocessos civilizacionais são cada vez mais presentes e é extremamente importante que nasçam lideranças no mundo que tenham o condão, o poder de inverter essa balança, né, para o lado do bem. Xi Jinping na Europa. Vamos dar um pulo, né, do Oriente Médio, Papa, norte da... Não era o Oriente Médio, Marrocos é norte da África, mas enfim, é árabe também, né? Eles falaram alguma coisa do Saara Ocidental? Não, eles destacaram mais para a questão ali muçulmana, mas de uma forma é que o Saara Ocidental é um território ocupado, ocupado pelo Marrocos. Tem até um filme muito bom do meu colega e amigo Rodrigo Duque Estrada e do Renato Costa, também meu colega e amigo, Um Fio de Esperança, né, que está no YouTube, dá para ver sobre o Saara Ocidental. O Marrocos não se manifestou sobre isso, mas enfim, era de se esperar. Mas vamos dar um pulo agora um pouco para cima, vamos atravessar o Mediterrâneo em direção norte, não como pessoas migrantes, mas, né, como analistas de política internacional, e vamos ver o Xi Jinping na Europa. Pedro, vai lá. Então, na última semana, o Xi Jinping fez um tour pela Europa, né, em meio a esse imbróglio, na verdade, que está se resolvendo da guerra comercial com os Estados Unidos. Ele ressaltou a importância da Europa e da relação com a China como um dos polos econômicos mais poderosos do mundo. E a visita dele começou na Itália, que foi simbolicamente, a gente tem tratados de 2,5 bilhões de euros junto ao primeiro-ministro italiano, que é o Giuseppe Conte. A gente tem tratados em torno de turismo, de energia e de inclusive times de futebol, já que os principais times de futebol da Itália, a Inter e o Milan, são de donos chineses, né? A gente tem também um acordo que foi assinado, que foi um aceno oficial àquela iniciativa China do One Belt, One Road,